Boa noite, pessoal. Meu nome é Isabela e hoje, juntamente com o meu grupo, iremos finalizar as apresentações do último capítulo do Guia Alimentar, referente aos obstáculos a serem superados para uma alimentação saudável. Bom, este é o Guia Alimentar e, como já foi apresentado, o guia ele foi publicado em 2016. Ele apresentou as primeiras diretrizes alimentares oficiais da nossa população. Ele aborda os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável. Ele emprega termos como prefira ao invés de faça e, na maior parte das vezes, ao invés de sempre. E ele também evita dizer coma tantas porções deste ou daquele alimento, até porque são praticamente infinitas combinações e quantidades de alimentos que podem resultar em uma alimentação saudável. Ele é composto por 5 capítulos e traz os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Bom, este capítulo, ele aborda obstáculos como informação sobre alimentação que seja de fonte confiável, a oferta dos alimentos in natura e minimamente processados, custo, habilidades culinárias, a falta de tempo da população e também das publicidades utilizadas pela indústria de alimentos. A superação dos obstáculos, ela pode ser mais fácil ou mais difícil dependendo do obstáculo, dos recursos com que as pessoas contam para superá-los ou até mesmo do ambiente onde vivem. Alguns, eles podem ser removidos totalmente e rapidamente, enquanto outros vão requerer persistência. Mas é importante que as pessoas reflitam sobre a importância que a alimentação tem ou pode ter para as suas vidas. Bom, pessoal, vamos começar falando um pouco sobre a escassez de informações confiáveis sobre alimentação. Hoje em dia, nós vemos uma crescente quantidade de informações espalhadas pelos meios, como televisão, rádios, revistas e internet, com diversas recomendações sobre alimentação e saúde. Mas, entretanto, a utilidade da maioria dessas matérias é bem questionável. Às vezes, com algumas exceções, elas tendem a enfatizar alimentos específicos e apresentam eles como superalimentos e ignoram a importância de variar e combinar os mesmos. E isso faz com que as pessoas tenham modismo e levem à depreciação de alimentos e práticas alimentares mais tradicionais. E ainda, muitas vezes, as matérias que se dizem informativas são, na verdade, formas veladas de fazer publicidade de alimentos ultraprocessados. Tudo isso é feito com o intuito de induzir o cliente a consumir o produto. Por isso, é de extrema importância que todos nós tenhamos fontes confiáveis de informações e recomendações sobre alimentação adequada e saudável. E o que podemos fazer? E quais tipos de fontes podemos consultar? Bom, em primeiro lugar, tem o guia como primeira opção. Utilize, discuta e divulgue o conteúdo deste guia com sua família, amigos e colegas. Segundo, consulte conteúdos do campo científico, pois as informações estão sempre baseadas em conhecimentos mais recentes, produzidos pelas várias disciplinas do campo de alimentação e nutrição. E por último, pessoal, caso ainda fique dúvida, procure um profissional nutricionista. Ele irá auxiliá-los no que for preciso. Oferta. Até recentemente, os alimentos eram geralmente comprados nas mercearias, quitandas, açougues e até em pequenos mercados. E a oferta no comércio de alimentos ultraprocessados era limitada a poucos itens. Hoje já há uma variedade de alimentos ultraprocessados e eles são comercializados em inúmeros pontos de venda, incluindo as grandes redes de supermercados, shoppings e outros locais onde há uma grande circulação de pessoas, como as estações de metrô, os terminais rodoviários, redes de fast food
e também pequenas vendas e locais onde esses alimentos não eram comuns ser comercializados, como as farmácias, os postos de gasolina, bancas de jornal, cinemas, escolas e até hospitais. E por outro lado, os alimentos in natura ou minimamente processados, eles eram comum ser comercializados em mercearias, quitandas, açougues e em pequenos mercados localizados próximos às casas das pessoas. Mas hoje eles tendem a ser adquiridos em supermercados distantes das moradias. E essa distância leva com que a compra desses alimentos sejam quinzenais ou até mensais. E isso diminui a disponibilidade desses alimentos nas casas, desses alimentos perecíveis, como as frutas, legumes e verduras. E além disso, nos supermercados, os alimentos in natura ou minimamente processados, eles dividem espaço e, em geral, com uma grande desvantagem com os alimentos como refrigerantes, guloseimas, biscoitos, pratos congelados e uma infinidade de outros alimentos ultraprocessados. E o que você pode fazer? Primeiro, evitar fazer as suas compras em locais que vendam somente os alimentos ultraprocessados. Você pode também levar uma lista de compras sempre que for fazer as suas compras do mês para evitar de comprar coisas a mais. E fazer as suas compras que normalmente faz nos supermercados, nas feiras livres, nas feiras de produtores e em outros locais também, como sacolões ou os varejões. Faça também grupos de compras coletivas, você pode formar com seus vizinhos, seus colegas de trabalho, e uma boa opção para comprar esses alimentos orgânicos e da agricultura de base agroecológica. E você pode fazer também uma horta, mesmo que pequena, na sua casa, para que você ofereça uma quantidade razoável desses alimentos in natura e muito saboroso. E também, para quem come fora de casa por conta da correria do dia a dia, uma alternativa às redes de fast foods são os restaurantes e bares que oferecem as preparações culinárias em grande variedade e às vezes são vendidos por quantidade consumida, né, conhecido como comida por quilo. E também você pode levar a sua comida, a sua refeição da sua casa para o seu local de trabalho ou de estudo. Bom, agora o custo. Pessoal, é muito comum a impressão de que a alimentação saudável é necessariamente muito cara e ainda muito mais cara que a alimentação não saudável. Porém, estamos enganados, pois o custo total de uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados ainda é mais barata que o custo de uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados. O que você pode fazer para economizar com uma alimentação saudável? Bom, primeiro, sempre prefira a variedade de legumes, verduras e frutas que estão na safra, pois essas sempre terão um menor preço. Aqui eu coloquei para vocês exemplos de frutas, legumes e verduras do mês de novembro. Eu peguei este post de uma página do Instagram chamada Desrotulando. Ela é uma página bem bacana e onde tem informações seguras sobre alimentação e nutrição. Vale a pena vocês conferirem. E aqui é o post sobre hortaliças do mês de novembro. Outra opção também, se possível, compre diretamente dos produtores, como em feiras e sacolões, pois as variedades orgânicas podem ser mais acessíveis e mais saudáveis, e na maioria das vezes o preço também é menor. Por último, outra opção para reduzir o custo das refeições feitas fora de casa é de levar as comidas e lanches, opções de comidas e lanches de casa. Assim, o gasto é menor e você não abre mão de manter uma boa alimentação, visto que, fora de casa, sempre comemos coisas não saudáveis, porque colocamos a desculpa de consumir esses alimentos
por serem fáceis de encontrar. Apesar, pessoal, de que aqui em Jundiaí já podemos contar com alguns meios acessíveis de comercialização desses alimentos in natura e minimamente processados e também com baixos preços. Por exemplo, como já foi abordado anteriormente, a disponibilização de barracas de frutas nos terminais de ônibus, que contam com uma grande variedade e as pessoas podem até lavar e descascar as frutas para o seu consumo imediato. Isso facilita muito e é super prático. Habilidades culinárias. No Brasil e em muitos outros países, o processo de transmissão de habilidades culinárias entre as gerações, ela vem perdendo a força, e as pessoas mais jovens, elas possuem cada vez menos confiança e autonomia para preparar os seus alimentos. Nesse contexto, habilidades culinárias não significa que você vai fazer o melhor prato ou a comida mais difícil. Envolve o processo como a seleção do alimento, o pré-preparo, o tempero, qual o melhor cozimento para aquele alimento, a combinação e até mesmo a preparação do prato. Com tudo isso, as preparações baseadas em alimentos in natura ou minimamente processadas, elas podem se tornar cada vez menos atraentes. Nesse sentido, elas contrastam com os alimentos ultraprocessados, que cada vez ficam mais irresistíveis em função dos avanços tecnológicos que oferecem à indústria possibilidades infinitas de manipulação, tanto do gosto quanto do aroma, textura e aparência dos produtos e também da sua praticidade. Se você tem uma habilidade para cozinhar, procure desenvolvê-la. Compartilhe com as pessoas com quem você gosta e convive, principalmente com crianças e jovens. Se você não tem essas habilidades, não se preocupe, só procure adquiri-las. Converse com pessoas que sabem cozinhar, peça receitas aos familiares, amigos, colegas, leia livros, consulte a internet, que lá também tem várias receitas fáceis e rápidas. A habilidade, ela melhora quando ela é praticada, e você vai se surpreender com os progressos que pode fazer em pouco tempo e também com o prazer de estar preparando esse alimento. Então, sempre que possível, cozinhe e cozinhe em companhia. O tempo. Segundo o Guia Alimentar, para que haja uma alimentação com a presença de alimentos in natura ou minimamente processados, devemos dar atenção não somente a este passo, como também os passos já citados, e dar uma atenção especial ao tempo, que é dedicado a uma alimentação saudável. Ou seja, o quanto uma pessoa se dedica para comer bem. Essa dedicação diz respeito à seleção e à aquisição de alimentos, ao pré-preparo, tempero, cozimento, finalização e apresentação desses pratos. Diante disso, há algumas circunstâncias que interferem no ato de comer, como, por exemplo, o horário. As refeições, elas podem não ser feitas no mesmo horário, ou algumas pessoas até pulam as refeições, interferindo no ato da refeição. O local, por conta da correria do dia a dia, muitas pessoas não conseguem comer em um local calmo ou acompanhado e acabam se alimentando nas ruas ou até em transportes públicos, como metrô ou ônibus. A atenção ao momento e ao alimento, que isso quer dizer, quando uma pessoa está se alimentando, às vezes ela se interfere com alguma outra atividade, como, por exemplo, mexer no celular ou assistir alguma televisão. A companhia, muitas pessoas não comem mais acompanhados pela família ou pelos amigos. Isso faz com que o momento da refeição não tenha prazer ou seja alegre. A vida moderna, como já citado, atualmente as pessoas têm uma vida mais corrida e algumas não conseguem mais priorizar todo o processo desde a compra até a finalização da refeição e as distâncias de localização, como alguns hortifrutis ou vendas que podem estar distantes das localizações dos indivíduos. Portanto, o que pode ser feito para solucionar este obstáculo? Em primeiro lugar, a pessoa pode adquirir
ou aperfeiçoar habilidades culinárias e partilhar. Ou seja, se uma pessoa já tem um conhecimento específico ou ela tem interesse, ela pode estar procurando via websites ou até mesmo com amigos ou familiares que já possuem alguma tradição alimentar e, através disso, saber novas formas de como cozinhar e também divulgar isso com as pessoas próximas, de forma que incentive a refeição. O planejamento das preparações, que é a pessoa preparar e organizar um cardápio mensal, semanal ou até mesmo diário, isso vai auxiliar com que ela vá certeiramente no que ela tem que comprar ou no o tempo que ela vai gastar na preparação, refletir sobre a importância da alimentação, ou seja, saber o que uma alimentação saudável vai beneficiar tanto ela quanto os familiares, e no plano coletivo, observar a defesa de políticas públicas, como, por exemplo, uma política pública que invista em um transporte público, que através desse investimento a pessoa tem mais acesso às mercadorias, aos hortifrutis e mercearias. Publicidade. Hoje em dia, todos nós estamos expostos a diversas estratégias utilizadas pela indústria de alimentos na divulgação de seus produtos. Vai de comerciais em televisão, em rádio, anúncios em jornais e revistas, matérias na internet, amostras, ofertas de brindes, descontos. E esses produtos, eles estão localizados estrategicamente dentro de supermercados, embalagens atraentes. E esses são um dos exemplos mais frequentes dos mecanismos adotados para a sedução e convencimento dos consumidores. De um modo geral, a população ela é levada a acreditar que os alimentos ultraprocessados têm uma qualidade superior aos dos demais, ou que tornarão as pessoas mais felizes, atraentes, fortes ou até mesmo super saudáveis e socialmente aceitas, ou ainda que suas calorias seriam necessárias para a prática de esportes. E o que você pode fazer? A maioria desses anúncios ela é dirigida diretamente a crianças e adolescentes. Então, é importante que os pais e os educadores esclareçam às crianças que a função da publicidade é principalmente aumentar a venda dos produtos e não informar ou ao menos educar as pessoas. Para as crianças menores, é importante limitar a quantidade de tempo que as crianças passam vendo televisão. Essa é uma forma de diminuir a sua exposição a propagandas e, ao mesmo tempo, torná-las mais ativas. Uma observação: é importante que essas orientações dadas às crianças sejam praticadas pelos adultos também. E vale ressaltar que as pessoas conheçam a legislação brasileira que protege os consumidores dos excessos publicitários praticados pelas empresas. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, é ilegal fazer a publicidade enganosa, seja veiculando informações falsas ou até mesmo omitindo informações sobre características, propriedades de produtos e serviços. E também a gente queria ressaltar outro ponto importante, que é ler os rótulos. Às vezes a gente vê muita propaganda de alimentos que são ricos em algumas vitaminas ou minerais, e quando a gente vê na lista de ingredientes, não é bem assim que acontece. Então, uma dica que a gente deixa aqui para vocês é que os ingredientes, eles estão em forma decrescente. Então, sempre o primeiro alimento sempre o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade do produto. Então, você vai conseguir saber se aquele alimento realmente é saudável ou se foi apenas uma estratégia de marketing para poder vender o produto daquela empresa. E por último, vamos relembrar os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Primeiro passo: fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Essa prática é ideal para uma alimentação nutricionalmente balanceada. Segundo passo: utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades.
ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Esses ingredientes, eles contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação, sem torná-los nutricionalmente desbalanceados. Terceiro passo: limitar o consumo de alimentos processados. Esses alimentos são alimentos que têm adição de sal ou açúcar e também pode ter óleo ou vinagre. Em pequenas quantidades podem ser consumidos. Quarto passo: evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Esses alimentos são feitos pela indústria e nutricionalmente desbalanceados, e eles tendem a ser consumidos em excesso e a substituir os alimentos in natura ou minimamente processados. Quinto passo: comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. As refeições elas devem ser feitas em horários semelhantes todos os dias. Evitar ficar beliscando entre as refeições. Comer sempre devagar e desfrutando do que você está comendo e sem se envolver em alguma outra atividade. Comer em locais confortáveis e tranquilos e também onde não haja estímulos para consumir quantidades ilimitadas de alimentos. E sempre que possível comer com amigos ou familiares. Sexto passo: fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Esse passo incentiva a fazer compras em mercados, feiras livres, feiras de produtos e outros locais que comercializem alimento in natura ou minimamente processados. Passo 7: desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Através da comunicação com amigos, familiares e próximos, de forma que incentive a todos a cozinhar. Passo 8: planejar o uso de tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. A organização e o planejamento podem ser aliados número 1 para a preparação das refeições. Faça da refeição um ato de momento prazeroso. Passo 9: dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora. Isso quer dizer, procurar locais confiáveis, onde tenham refeições feitas na hora, a um preço justo, evitando fast foods ou comidas de rua. Passo 10: ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Isto quer dizer, avaliar com crítica a publicidade dos produtos alimentícios, estimulando outras pessoas a fazer o mesmo. Sempre lembrando que a função principal da publicidade é aumentar a venda de produtos. Bom, pessoal, por último, deixamos a vocês esta mensagem que o guia nos traz. Encare o ato de comer como um momento privilegiado de prazer e não como um fardo. Bom, isso nos mostra que devemos comer sempre com prazer, sem sentir culpa, sem estresse e sem terrorismo. Nutrição é equilíbrio. Tudo com moderação pode ser consumido. Obrigada a todos. O trabalho foi apresentado pelas estudantes de nutrição do 6º período da Uni Anchieta, Letícia Siqueira, Isabela Santos, Larissa Rocha e Alessa Sandielli. Pela disciplina de Práticas em Nutrição e foi supervisionado pela professora doutora Bruna Baroni.